Vamos abrir esse programa Nós por Nós Mesmos com uma entrevista com o professor Eugênio Koprovsky. Nós por nós mesmos é nós, atletas, por nós mesmos, atletas também, que vamos nos entrevistar. Eu sou um atleta, vou entrevistar o Eugênio, que é a pedra fundamental dos esportes de força no Brasil. Essa escolha foi feita exatamente pelo papel que o Eugênio sempre teve em relação a todos os esportes de força. A gente espera que ao longo de todas as entrevistas vão aparecendo os embriões de cada um deles. Então todo mundo vai se encontrar aqui. Os fisiculturistas vão se encontrar, vão descobrir sua origem. Os levantadores de peso, tanto básico quanto olímpico, vão falar, pô, então foi aí que as coisas começaram. A luta de braço também. Enfim, todo mundo vai se encontrar nesse espaço. Mas mais que tudo, a gente quer que vocês conheçam a pessoa, com todas as suas pessoalidades, que foi quem botou primeiro as anilhas na barra para rodar para nós há vários anos atrás. Então, com vocês, Eugênio Koprovsky. Vamos dar um intervalo ao meio-dia, porque tradicionalmente é o horário de almoço, né? Tradicionalmente. A gente almoça às 8 da noite ou simplesmente não almoça. Mas hoje, excepcionalmente, a gente vai parar ao meio-dia para fazer um rango aí pra gente, né? E depois podemos continuar mais um tempo, ok? Porque você falava que para a sua geração a comida tinha um papel mais importante do que você acha que tem hoje. Sim, eu pertenço a uma geração. Eu não vejo isso hoje, pelo menos, claro que existem exceções, né? Mas era praticamente uma regra geral que todo esportista mais sério, né? Vamos dizer o atleta, porque eu vejo toda pessoa que treina no sentido de superar-se a si própria, superar o obstáculo esportivo, né, o desafio do esporte, mesmo que ele não compita, né, que ele não participe de competições, ele é um atleta. Então, assim que eu vejo quem treina forte, quem treina pesado, dentro do powerlifting ou do bodybuilder, né? Enfim, nos esportes de força em geral, eu vejo como um atleta que não compete. É um atleta, não está competindo, é diferente. E esses atletas, então, nessa época, sempre primavam muito pelo conhecimento caduante, né? Do treinamento com a alimentação, né? A gente já sabia da importância, já sabia antes, né? Isso desde final dos anos 1800, eu não estava aí ainda, mas já sabia da importância de uma boa nutrição para um bom desempenho físico, para a saúde, etc. E então era mais ou menos uma norma, uma instituição, que o atleta também soubesse algo de culinária, algo de nutrição, e alguns se especializaram. Eu tive colegas nessa época que chegaram a ser cozinheiros, donos de restaurantes, porque passaram a gostar disso também, né? É uma arte também, não é? A arte da força ligada à arte da culinária, como assim uma coisa muito fundamental para nós, né? Então, nessa época se desenvolveu muito esse hábito, né? Que até hoje eu primo por isso, inclusive. Os atletas que eu ainda treino, eu coloco isso para eles, a importância de você receber um alimento mais sadio, né? Nem tanto com relação a horários, né? Mas um alimento mais complexo, né? Com não os alimentos polidos como nós temos hoje, né? Mais integrais, a forma de se preparar esse alimento, porque ele não perca suas propriedades nutritivas, aí falando não só nos macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, né? Que muitos esquecem de comer gordura, acho que isso é saudável, não é? A gordura é importantíssima, né? Mas também dos micronutrientes, fibras, né? Sais minerais, vitaminas, etc. Às vezes simplesmente falta ferro, né? na alimentação do atleta, e ele tem um desempenho abaixo do esperado, simplesmente porque falta um mineral chamado ferro. E muita gente esquece que a carne vermelha, por exemplo, é praticamente insubstituível em termos de ferro, né?
Então eu considero que o consumo da carne vermelha entre os atletas de força é fundamental. Claro, existem até alguns atletas vegetarianos, então a fonte de ferro tem que se procurar em outras fontes vegetais. A couve, por exemplo, é rica em ferro também. Mas isso é muito importante se tem esse conhecimento, né? Quando você era pequeno, você deve ter crescido, pelo que eu sei, você cresceu numa família que também dava importância à culinária. Conta um pouco como é que foi. Quando você nasceu, onde foi, como é que era a tua família em relação a todas essas coisas? Bom, eu nasci em 1943, mais exatamente, eu era pequenininho, mas eu lembro. Do dia 22 de dezembro, né, de 43. Então eu já tive uma frustração logo de cara, quando eu nasci muito perto do Natal, então eu ganhava só um presente só por ano. Bom, eu nasci em Blumenau, mas em Blumenau naquele tempo, que hoje é a famosa cidade do Oktoberfest, né? Naquele tempo era uma cidade ainda bastante pobre, de imigrantes alemães principalmente, mas também com muitos poloneses e até italianos que se miscigenaram depois. Por exemplo, eu venho de uma família de poloneses por parte do meu pai e alemães por parte da minha mãe. E nesse tempo a atividade física que eu conheci menino era o atletismo, que eu cheguei a ver competições de salto em altura. Eu tenho um tio que fazia isso e era um bom competidor, chegou a ser campeão estadual na época, campeão catarinense. Um outro tio, irmão da minha mãe, que era remador, remava no Rio Itajaí, né? E era aquele remo de três integrantes no barco sem patrão, né? O patrão era sem o comando, né? E além disso, uma atividade muito comum era a montaria, né? Cavalgar animais. Eu digo animais porque quando eu era menino, tinha uns 5 anos, eu e meu amigo Zone, ainda lembro o nome dele, a gente cavalgava um porco enorme que se criava, porque eu já nasci num tipo de sítio hoje, né? Hoje chama-se sítio, chácara. Naquele tempo era uma casa com um quintal grande, né? Quintal que tinha um campo de futebol, um rio que passava no fundo, né? Com peixes, né? E a gente montava esse porco, até que um dia o porco descobriu uma goiabeira que tinha um galho baixo, ele ia para a goiabeira, a gente tinha que pular fora. Então já era um tipo de atividade física, né? E como meu pai foi tropeiro, muitos anos, desde menino ele já cavalgava, então ele incutiu isso na gente de sempre estar em atividade física, etc. Quando nós viemos para São Paulo, em 1949, essa história toda acabou, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente acabou, né? Quando viemos para São Paulo. Aí o clima era outro. Vocês vieram para a cidade de São Paulo? Viemos para a cidade de São Paulo. Nós fomos morar inicialmente em Santo André. Também num sítio, né? Aí sim um sítio, que era de um padrinho, meu padrinho de batismo, que também veio para São Paulo e comprou esse sítio aí. E depois meu pai, como era muito ligado digamos assim, ao artesanato das carnes, né? Ele trabalhava com carnes em geral, fazia salames, linguiça. Aí ele foi contratado por uma pessoa para fazer essa atividade, e essa atividade ele nunca mais deixou, né? Fabricar embutidos? Fabricar embutidos. Embutidos, defumados, carnes em conserva, enfim, essas coisas assim ligadas a carne. E até mesmo, de certa forma, culinária. Eu lembro meu pai pesquisando livros de química para buscar soluções de liga, por exemplo, para fazer um tipo de salame. Ele produzia um salame para a colônia judaica, né? Que era um salame todo especial, a partir da origem do boi, de como o boi foi abatido, até fazer o tempero dessa carne, tinha todo um cerimonial e tal. E então, meu pai não era judeu, né?
Pelo menos, mas ele parecia, né? Parecia muito, mas não era. Mas ele tinha muita amizade com a colônia judaica em São Paulo naquela época. Cuja maioria das pessoas na época eram muito pobres, né? Nós mesmos éramos muito pobres, né? A gente era muito pobre. Quer dizer que você e seu irmão cresceram já numa uma família com muita ênfase na alimentação e na comida mesmo, na culinária. Sim, sim. O estar bem alimentado era uma condição sine qua non para atividades que se tinha no campo, né? Eu me lembro, meu pai comia uma dúzia de ovos fritos com toicinho, não era nem bacon, né? Uma meia broa de milho, que a minha mãe fazia no forno de barro em casa. Essa broa de milho era o seguinte, ela continha um pouquinho de trigo comum, naturalmente integral, porque não tinha trigo refinado lá, pelo menos ainda, e era caríssimo. O que a gente tinha era a farinha do milho, né, que era feita lá mesmo, né? Então havia uma mescla dessas duas farinhas e lá dentro se colocava batata doce, às vezes uma linguiça, e aquilo era assado no forno de barro. Então ela dava umas broas assim. E comia essa meia broa e montava no cavalo e não sabia quando ele ia voltar, se ele ia voltar aquele dia. No alforje eu lembro que ele colocava lá aquela outra meia broa e debaixo da sela ele colocava um pedaço de carne, né, crua. Ele colocava um pedaço de carne da crua porque amaciava, segundo ele, e realmente é lógico, né? Amaciava aquela carne pela cavalgada, né? E protegia o cavalo para não machucar em função da sela, porque às vezes ficava o dia inteiro no lombo do cavalo, né? E já a carne já ficava macia também e salgada pelo suor do animal, né? Do cavalo. E ali ele preparava uma refeição rápida, assim, em alguma situação qualquer, quando não havia condição de voltar. E, então isso era tradicional. Minha mãe sempre foi uma excelente cozinheira, né? Porque todas as mulheres tinham que ser boas cozinheiras. Era praticamente uma tradição da família que a mulher tinha que aprender. Não é que nem hoje. Hoje, na realidade, é o homem que é o cozinheiro, né? Não tinha nada de ruim nisso. Mas na época a tradição era a mulher ser uma boa cozinheira, né? Então, e tudo que a gente comia, ou quase tudo, vinha da própria produção de casa. Então nós tínhamos galinhas, patos, coelho, coitadinhos coelhos, porcos, né? E não havia geladeira, então também se tinha que desenvolver formas de se conservar o alimento sem ser através do frio. Então se conservava principalmente como defumado, né? Onde eu também aprendi a fazer defumação para conserva de alimentos, a conserva na banha do porco, dentro de barricas, e a conserva pelo sal. E também a conserva de alimentos vegetais, né, frutas e outros, alguns tipos de legume, picles, por exemplo, se fazia em casa também com o uso do vinagre de vinho, né, como conservante. Um pouco de história dos imigrantes mesmo, né? Em geral eram famílias grandes. Qual o tamanho que era a sua? Quantos irmãos? Quem são eles? A nossa família, pela quantidade de pessoas que as famílias tinham na época, era relativamente pequena, né? E a comunidade toda fazia relação. Os italianos se centraram na produção de vinho, né? E os alemães e poloneses mais na produção suína, né, galináceos, etc., né, e assim por diante. Por que vocês vieram para São Paulo? O meu pai era muito aventureiro, né? O meu pai, ele quando tinha 12, ele nasceu em 1907, 6 ou 7. Ele, quando tinha 12 anos, ele fugiu de casa, em Indaial, né, em Indaial, para ir para Joinville. Ele saiu à noite, escondido, e pegou um trem e foi para Joinville. 12 anos já era um homem feito, porque ele já montava cavalo, já cuidava do gado, das vacas, enfim, do que tinha de serviço na lida do campo, né? E ele foi para Joinville, que era uma cidade tida como grande para aquela região na época já.
E lá ele se empregou numa casa de carnes, né? Onde ele desenvolveu então o conhecimento dele no trato da carne para ser servida ao público no comércio. Mas logo depois também, 2, 3 anos depois, ele começou a tropear gado. Então eles vinham lá da fronteira do Uruguai, no Rio Grande do Sul, né? Aquela região fronteiriça, subindo, comprando e vendendo, principalmente comprando e aumentando a tropa. Mas não era só tropa de mulas, como tinha os muleiros, eram mulas, que era uma moeda de troca muito importante na época. Estamos falando de uma época que não tinha caminhão, não tinha automóvel, não tinha essas coisas. Trem só tinha aqui em Sorocaba. E é onde eles vinham de lá do Rio Grande do Sul, tropeando, meses, né, viajando, para trazer e vender aqui em Sorocaba, onde tinha o trem. E exatamente eles faziam o caminho que hoje nós conhecemos como a BR, a estrada que vai para o sul, né? BR-116, né? 101 é a litorânea, né? É verdade. É 116, é. Então ele era um atleta também, né? Não deixava de ser um atleta. E sempre me deu muita força para os filhos quando eles queriam se dedicar a alguma determinada atividade física, esportiva, vamos dizer assim, né? E meu irmão, por exemplo, fez pugilismo. Eu nunca fui muito dado para as atividades físicas, pelo menos não tanto como eu, mas ele jogou futebol bem um tempo, ele foi pugilista, ele chegou a disputar o campeonato da Gazeta Esportiva, né, as luvas de ouro e tal, mas não ganhou nada. E foi também o primeiro cara que eu conheci que levantou uns pezinhos, né? Aqui em São Paulo. Então, aqui em São Paulo. Como foi essa vinda para São Paulo? Então, a vinda se deu em função, como eu disse, que meu pai era aventureiro e lá ele tinha se dado mal em alguns negócios, ele tinha uma olaria, uma época ele tinha 2, 3 açougues, outra época ele trabalhava comprando gado, enfim, era uma vida meio assim, né? E um dia ele, em função de amizade feitas com o pessoal aqui de São Paulo, que foram para lá, ele resolveu vir e trazer depois a família. Foi o que ele fez. Ele veio primeiramente com o meu irmão mais velho, com o Cido, em 1949, e alguns meses depois ele foi lá e buscou a gente. Então nós estamos aqui desde 49, 50 em São Paulo, né? E aqui em São Paulo, seu pai continuou produzindo... Aqui em São Paulo meu pai continuou trabalhando na área de carnes, né, embutidos, salames, linguiças, etc. E com açougues, né? Quando ele já estava praticamente para se aposentar, ele contava sempre com muito orgulho que o pessoal do Pão de Açúcar, o Diniz, pai do Abílio Diniz, o convidou para gerenciar uma seção de carnes numa das lojas deles aqui em São Paulo. Que era o Peg Pag, né? Era o Peg Pag, exato, bem lembrado, Peg Pag. E isso vocês estavam em Santo André ou já na cidade? Não, está em São Paulo. Na cidade Não, Santo André foi uma questão de meses só. Né? Na cidade de São Paulo vocês se localizaram onde? Inicialmente na Santo Amaro, Brooklyn. Tá. E Vila das Belezas, sempre nessa região aqui. Mas eu me lembro bem que eu passei muitos anos da minha infância no Brooklyn, no Meninópolis, eu até cursei lá o primário no Colégio dos Padres de Meninópolis e também no Grupo Escolar Mário de Andrade lá. E depois lembro bem também daqui de Santo Amaro, lembro dos bondes passando lá embaixo. A gente morava em frente onde é o pronto-socorro. É um pronto-socorro já antigo. E isso foi em 1951. Eu me lembro que na esquina tinha uma loja muito grande. Tipo essas lojas hoje já Bahia, mas não era uma outra loja. Não sei se era da rede da Sears, Book, não sei. E lá tinha uma televisão com a TV Tupi, que era o único canal que tinha, mas ficava parado, então todo mundo ficava ali vendo aquela imagem parada. Foi a primeira vez que eu tive contato com a televisão, foi em 53, por aí, mas ninguém tinha televisão, né? Era só tinha muita gente olhando aquilo lá, né? E tinha algumas cenas assim, preto e branco, a televisãozinha pequena. Foi quando a gente conheceu a televisão, que hoje está para ser extinta, né?
Já não... Quem usa? Ninguém mais vê. Como foi para você vir do sul para cá, você menino? O que você sentiu? Como é que foi essa transição? Eu tinha só 5 anos de idade, né? Inicialmente aquela vida do campo, né? Aquelas correrias, pescar de balaio, nadar nos rios, né? Correr pelos morros, procurando entrar no mato para buscar fruta silvestre e etc. Aquela vida acabou, né? Então nós viemos para cá, alguns meses ainda deu para continuar com isso no sítio, né? Do padrinho lá, o Resine. E depois nós viemos morar numa casa mesmo. Aliás, minto, o primeiro lugar que nós moramos em São Paulo, lembrei agora, foi na Praça da República, numa pensão. Nós ficamos lá algumas semanas, numa pensão na Praça da República. Mas isso em 50, né, 49, então você imagina como era a Praça da República na época, né? Era um lugar, para mim era lindo, porque era totalmente arborizado, tinha aqueles lagos com os peixes, não é como hoje, Você era né? criança? Eu era criança, então aquilo deu um certo alento. Mas realmente foi assim uma coisa que, como eu era menino, então me habituei rapidamente a essa... E depois não é, nessa época aqui, essa região toda aqui praticamente não existia, né? Isso aqui eram sítios, chácaras, né? Mato, né? Mato. E então não teve um choque nesse sentido, né? A gente morava numa casa pequena, modesta, mas o quintal era grande, né? Quer dizer, o mundo era grande, né? Vocês vieram, família toda, você ainda era pequeno em relação aos mais velhos, a diferença é grande. Como é que foi a coisa de estudar e trabalhar? Você quer Bom, o meu irmão sempre foi muito mais dedicado, muito mais disciplinado do que eu, né? E o meu irmão, ele trabalhava muito e estudava, sempre estudou muito, sempre estudou, eu também sempre estudei, né? Mas como era meio rebelde, então eu estudava o que eu queria, né? Por conta própria. E ele não, ele estudava no tradicionais, na escola tradicional, né? Formal, vamos dizer assim. Então ele fez várias faculdades e tal. A única coisa que eu consegui foi fazer um curso de mecânica industrial, de 3 anos. A gente está falando do Ciro. Não, dele, ele fez várias universidades, frequentou várias universidades. Mas na época eu fazia o que chamava na época o ginásio, né, o 2º grau, no 12 de outubro, né. E chegou uma época que eu falei pro meu pai, eu não quero estudar mais. Bom, então você vai ter que trabalhar, lógico, né. Mas você fez o curso técnico de 2º grau de mecânica industrial? Depois do ginásio. Que era quase, na época eram cursos considerados como até nível, de certa forma, nível superior, né. Mas hoje não mais, hoje é um curso técnico, né? Foi nessa época que você conheceu o Santarém? Quando eu conheci? Foi nessa época, mais ou menos? Não, eu conheci o Santarém bem depois. Eu conheci o Santarém em 1970 e pouco, 1975.